Vou tentar agora sistematizar o que eu disse nesses 3 últimos vídeos sobre as diferenças entre a prática científica do período de crise e evolução e do período de ciência normal. Em primeiro lugar, a prática científica durante o período de ciência normal é uma prática cooperativa e guiada por um paradigma, quer dizer, ela é guiada por um modo particular de resolver problemas, por um conjunto de compromissos institucionais, pessoais, teóricos, etc. E ela é guiada por uma visão de mundo compartilhada. A prática científica durante o período de crise e revolução não é cooperativa, não há um modelo único de resolução de problemas, não há um conjunto de compromissos que seja compartilhado por toda a comunidade científica e não há uma visão comum compartilhada por toda a comunidade científica. Muitas coisas são compartilhadas pela comunidade científica, mas há divergências quanto a esses 3 aspectos, ou podem haver divergências. Né? Isso não quer dizer que as divergências sejam absolutas, nem quer dizer que as divergências sejam totais. Geralmente as divergências são bem mais reduzidas do que o Kuhn deixa dar a entender. É que ele está querendo enfatizar as diferenças, para deixar claro que há uma diferença entre crise e revolução e o período de ciência normal. Mas não quer dizer que essas diferenças sejam insuperáveis. Tá? Essa é a primeira diferença. A segunda é que no período de crise e revolução, a boa parte das discussões, a boa parte da pesquisa se volta para as chamadas anomalias. Existe um foco nas anomalias. As anomalias passam a ter um peso relevante do que as não têm. Porque a anomalia durante o período de crise e revolução, durante o período de ciência normal, desculpem, ela é vista como algo que eventualmente vai ser resolvido no futuro com o avanço da pesquisa, não é algo assim imprescindível, não é imprescindível que os cientistas resolvam uma anomalia imediatamente. Eles podem dizer, olha, não temos como resolver isso agora, vamos deixar para que a pesquisa, não temos nem condições, talvez, de resolver isso agora, não sabemos resolver, mas não tem problema, o modelo atual vai resolver. Aí, durante o período de crise e revolução, ao contrário, aquelas anomalias passam a ser o motor da pesquisa científica, ou o foco da pesquisa científica, e as escolas se dividem, em geral, sobre se trata mesmo de uma anomalia, se não é uma anomalia, ou como resolvê-las. Então, há um foco nessas anomalias aí que foram produzidas ou acumuladas ao longo do período de ciência normal anterior. E, em terceiro lugar, a crise e a revolução, durante o período de crise e revolução, os critérios de resolução de disputas científicas são diferentes daqueles do período de ciência normal. Durante o período de ciência normal, as disputas científicas são resolvidas basicamente por meio de observações e raciocínios lógicos. Isso é geralmente suficiente para resolver uma disputa, dado que há um consenso sobre o modo de resolver problemas, os compromissos teóricos, institucionais, etc. E a visão de mundo. Como não há esses consensos durante o período de crise e revolução, os valores científicos passam a ser também influentes. Só que os valores influenciam sem serem determinantes. Da mesma maneira que os valores não são determinantes na política ou na ética. Né? Pessoas podem compartilhar valores, por exemplo, como valorizarem a democracia, mas terem concepções diferentes da democracia. E a gente pode ter, algumas pessoas podem valorizar, ter um senso de justiça, várias pessoas podem valorizar a justiça, mas terem sentimentos diferentes com relação à justiça. Alguns podem ser mais igualitaristas, outros podem valorizar mais a liberdade individual. Enfim, a gente pode ter ideias diferentes de justiça. E não há muito uma escala, um critério sobre qual desses valores ou qual dessas interpretações é a correta. Então, um grupo de pessoas podem valorizar nominalmente as mesmas coisas, mas chegarem a resultados diferentes sobre como agir. A mesma coisa pode acontecer na comunidade científica. A gente pode valorizar mais a fecundidade, mais a generalidade, mais a simplicidade, mais a economia, mais a precisão. Então, essas coisas podem ter pesos diferentes na resolução de uma crise. E não há muito assim como prever para que lado a comunidade científica vai tender. Isso depende muito às vezes, de contingências históricas. Né? Quem foi a pessoa que apresentou uma determinada novidade, o que ele conseguiu resolver, como é que ele argumentou, como é que aquilo foi percebido pela comunidade científica. Então, a comunidade científica pode pender mais para um lado ou mais para o outro, dependendo
às vezes, do brilho criativo, da capacidade persuasiva, ou enfim, do que se apresenta ali para a comunidade científica naquele momento, e isso é mais ou menos, às vezes não tem como ser predito, né? Então essas três diferenças são importantes, eu queria salientar elas para vocês.